Olá, galerinha, como vocês estão? Procássia novamente. Vamos começar a terceira unidade, né? A segunda unidade teve as provas, depois teve o recesso e hoje nós estamos começando o nosso conteúdo da terceira unidade. O nosso conteúdo da terceira unidade, como vocês estão vendo aí, é do livro 2 ainda, capítulo 9. Nós vamos trabalhar o clima, né, dos lugares, o clima mundial, o clima do Brasil, os climas e o tempo. Então, os fatores, os elementos, as camadas da atmosfera, todos esses assuntos estão dentro do capítulo 9 do livro de vocês, livro 2, onde tem o tema para entrar no clima. Então, eu faço esse convite para vocês. Vamos entrar no clima? Então, tempo e clima. Tempo e clima são as mesmas coisas? Tempo? Não. O tempo é o que acontece no momento. Vou dar um exemplo. Hoje. Hoje o tempo está nublado. Isso é tempo. Começou nublado pela manhã, à tarde, choveu, à noite fez frio. Isso é tempo. Clima é diferente. Clima é através de estudos que alguns cientistas, pesquisadores, eles analisam todos os elementos atmosféricos, todos os fatores atmosféricos, climáticos, para poder chegar a uma conclusão qual é o clima predominante daquele lugar. Então, cada lugar tem um clima predominante. Por exemplo, nós aqui do Brasil habitamos na região Nordeste. A região Nordeste tem um clima semiárido. Por quê? Porque através de pesquisa, e essas pesquisas que as pessoas, os cientistas, os estudiosos fazem, são pesquisas longas, que variam de 30 a 45 anos, para chegar à conclusão daquele tipo de clima daquele lugar. Então, por quê? Analisando os fatores, os elementos, a pressão atmosférica, as massas de ar, que eles vão perceber qual é o clima predominante daquele lugar. São estudos prolongados que vão de 30 a 45 anos para poder saber realmente o clima predominante daquele lugar. E aí, se tiver alteração futuramente, tem como mudar? Tem. Mas existem estudos, né, que vai determinar essa mudança climática. Mas o tempo não, o tempo é uma coisa que acontece no momento. Então, hoje o dia está chovendo, hoje fez frio, hoje está calor. Isso é um momento momentâneo, então é um momento que está acontecendo agora, então a gente delimita isso como tempo. Então vamos lá, eu coloquei aí na lâmina para vocês darem uma olhada, aí tem falando. Tempo são as condições atmosféricas de um lugar em determinado momento, como eu acabei de falar. Ele pode mudar a qualquer momento, né? De um dia para outro, ou na mesma semana pode ter alteração. Existem aparelhos que faz uma previsão do tempo. Então, esses aparelhos que vai detectar como vai estar o tempo naquele momento. Mas pode mudar. O tempo muda, o clima fica predominante. E o de um lugar, né? Então, ao longo dos anos, ele determina qual é o clima predominante daquele lugar. Como eu disse a vocês, as previsões do tempo. Por isso que os meios de comunicação divulgam informações o tempo todo sobre a condição do tempo, do dia seguinte, de uma semana. Em pouco tempo, eles fazem essa previsão e eles colocam em jornais. Toda vez que a gente liga a televisão, que está assistindo um jornal, existe, né, a pessoa que estuda o clima, que ele vai dizer como é que está o clima no Brasil, certo? Ou em outro lugar. Como também vai falar também como é que está o tempo naquele momento. Então, essas informações são fundamentais para diversas atividades desenvolvidas pela sociedade, como a agricultura. A agricultura, né, as pessoas que trabalham na agricultura, as pessoas que trabalham em construção civil, em transportes aéreos, na vida geral, na vida da gente cotidiana, ela precisa ter essa previsão do tempo para poder se organizar. Por exemplo, vai chover.
Se eu tenho uma previsão que vai chover, eu vou sair de casa já com um casaco, porque provavelmente também vai fazer frio, ou com um guarda-chuva também. Então, eu estou me prevenindo contra aquilo que vai acontecer. Por isso que todos nós, na vida cotidiana da gente, a gente tem que acompanhar toda essa previsão do tempo. Então, eu coloquei aí uma imagem para vocês, né, de alguns desenhos, como vem mostrando em revistas, jornais, né, em livros, como é que são representadas essas mudanças de tempo. Então, aí tem um sol, né, bem brilhante, bem amarelo, representando que hoje está ensolarado. Depois tem predomínio de sol, já está mais claro. Tem também parcialmente nublado, que é quando o sol está ali e a nuvem cobrindo parte dele. Por isso que tem o nome parcialmente nublado. Tem o nublado, que já não aparece mais o sol, só as nuvens. Pancada de chuva, que aparece o sol, que aquece, que a gente sabe do ciclo hidrológico, que é o sol que aquece a terra. E aí acontece todo o mecanismo hidrológico para poder cair a chuva, né? Que no caso da chuva a gente chama de precipitação, né? Tem chuva, que tem a precipitação de neve, tem granizo, que a gente vai ver daqui a pouco. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas, tem tempo chuvoso, que está sendo representado aí com a nuvem, com algumas gotículas, né, representando a chuva. Chuva, propriamente dito, chuvas com raios, chuva com gelo. Então, esses desenhos aí simbolizam como está o tempo. Aí eu coloquei também para vocês um desenho como aparece no jornal. Geralmente as pessoas que trabalham com o tempo, né, que faz a previsão do tempo, elas colocam dessa maneira que está aí. Né? Existem outras maneiras também, viu, gente? Gráficos, mas o mais comum é do jeito que está aí nesse mapa. Aí está o mapa do Brasil, logo abaixo tem a temperatura mínima. Quanto mais esses lugares que estão ali de azul, como Belo Horizonte, São Paulo, a região sul e sudeste na forma geral, que está ali no desenho de vocês de azul, é porque a temperatura está mais fria. Percebam também através dos desenhos. Nos lugares que estão mais laranja, laranja mais escuro, né? Já está a temperatura mais quente, já está a temperatura mais elevada. E tem também ali na legenda, logo abaixo do mapa, tem dizendo cada desenho daquele que está no mapa o que representa, certo? Então, aparece no mapa dessa maneira. Às vezes também aparece dividido por região. Região norte, qual é o clima predominante? O clima é equatorial. Na região nordeste, qual é o clima predominante? Semiárido. Mas aí, nesse momento aí, previsão é a previsão do tempo. Que o tempo é momentâneo, pode acontecer mudanças a qualquer hora. E agora nós vamos ver a atmosfera terrestre. Né? Então, os elementos e os fatores que interferem nas condições do tempo e nos tipos de clima ocorrem na atmosfera, ou, de algum modo, estão ligados a ela. Por isso, você vai conhecer algumas de suas características principais. O ar está presente em todas as paisagens da Terra. Como é que a gente sente o ar? Se a gente estiver, né, na rua e o vento bater na gente, né, a gente não pode pegar o vento, mas a gente sente o balançar do cabelo, a gente sente uma árvore balançar suas folhas. Ali é o quê? É o ar que está presente. A gente precisa desse ar, né? Então, todo esse ar forma a atmosfera. A camada de gases que envolve a Terra, né? A gente precisa para a nossa sobrevivência. Então, na atmosfera, ela filtra a radiação solar nociva, né? Deixa o que a gente precisa, garante a manutenção da variação dessas temperaturas que são ideais para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para a existência de todos os seres vivos que aqui moram. E também é a atmosfera que protege o planeta contra os choques de meteoros.
Os gases que compõem essa atmosfera são principalmente, que a gente precisa, né, para a nossa existência, o nitrogênio e o oxigênio. Claro, existem outros gases que também precisamos, mas em grande quantidade, o nitrogênio e o oxigênio para a nossa sobrevivência. Nós temos também, além do nitrogênio e do oxigênio, nós temos também o gás hélio, o dióxido de carbono, nós temos também a água, o vapor d'água, né, os aerosóis, nós temos também o ozônio, temos também como gases o metano. Todos esses gases são importantes. Agora, o que mais tem uma concentração maior na atmosfera que possibilita a gente viver, né, é o nitrogênio e o oxigênio. Então, a atmosfera possui também algumas camadas e cada camada tem as suas características próprias. Vamos conhecer essas camadas? Aqui eu coloquei um desenho para vocês, mostrando aí cada camada da atmosfera. A camada onde a gente habita, onde a gente é protegido, né, onde dá essa estabilidade para a nossa sobrevivência, é a troposfera. É nessa camada que todos os seres vivos moram. Todos os seres vivos precisam dessa camada, certo? Então, nós temos a troposfera, depois temos a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E agora nós vamos conhecer cada uma, quais são as características de cada camada dessa. Troposfera, que é a camada, né, que tem, concentra-se a maior parte, cerca de 75% da massa total de gases da atmosfera está nessa camada, troposfera. Por isso, é a única camada em que os seres vivos conseguem respirar, certo? É nessa camada que a gente vive, que a gente respira. É nela também que acontecem os fenômenos meteorológicos como chuvas, tempestades de granizo, de neve. Então, é nessa camada que acontece isso. É nessa camada também que transita a maior parte dos veículos de transportes aéreos, como os aviões, os helicópteros, os balões, que eu não coloquei aí, mas eu estou chamando a atenção de vocês, que os balões também, eles transitam nessa camada. Na troposfera, as temperaturas diminuem cerca de 6,5 graus Celsius a cada quilômetro para cima. Então, lembram que na segunda unidade a gente trabalhou as camadas da Terra? As camadas da Terra são as camadas para baixo, ou seja, a crosta terrestre é a camada que a gente habita, aí depois vem o manto e depois o núcleo, certo? A gente estudou isso na segunda unidade. Agora a gente está falando de atmosfera, são as camadas para cima, que são essas que eu falei, onde eu estou mencionando agora a troposfera. Agora vamos ver a camada estratosfera. Concentra grande parte do total do gás ozônio presente na atmosfera. O ozônio, gente, é fundamental para proteger a superfície da Terra, funcionando como uma espécie de filtro para a radiação ultravioleta. O que foi que os estudiosos, os pesquisadores descobriram? Descobriram um buraco na camada de ozônio. Esse buraco na camada de ozônio está existindo por causa da poluição, principalmente a poluição atmosférica, que nós fazemos aqui e que reflete nessa camada. Por isso que hoje em dia o nosso planeta Terra, que até o presente momento só foi descoberto vida nesse planeta, ela está passando por um aquecimento, onde a gente chama de aquecimento global. Por quê? Porque o Sol aquece e aí, com o buraco na camada de ozônio, está infiltrando raios cada vez mais fortes aqui na Terra, nessa camada da troposfera,
onde a gente habita. E aí tem muita gente que está tendo câncer de pele, porque principalmente o agricultor que fica exposto no sol o tempo todo, que não tem como utilizar protetor solar o tempo todo, então ele fica exposto, esses raios estão mais fortes, e aí a camada de ozônio não está filtrando todos os raios solares, né, para aquecer e voltar para outras camadas, então acaba ficando mais forte esse aquecimento no nosso planeta, fazendo com que as calotas polares já estão derretendo, né? O nível dos oceanos está aumentando das águas por causa do derretimento das calotas polares. E aí o que acontece? O planeta está cada vez mais quente. Por quê? Porque o ozônio, que protege a nossa superfície, não está funcionando como deveria. E não está funcionando por quê? Por causa do buraco na camada de ozônio. Certo? Outra camada, mesosfera. Já é a camada que fica, quanto mais alto, mais o ar vai ficando rarefeito, ou seja, com menos gases, né, que facilita a respiração. Como quase não há gases nem nuvem para absorver o calor do Sol, essa camada, as temperaturas são muito baixas, chegando a atingir cerca de menos 100 graus Celsius. Então, muito frio, o ar muito pesado, não tem como ter dificuldade de respirar. Temos também a outra camada, termosfera, que as temperaturas elevam-se bastante, pois nela os átomos de nitrogênio e oxigênio absorvem grande parcela de radiação solar relacionada aos raios-x, gama e ultravioletas. Essa camada também pode ser chamada de ionosfera. Temos a exosfera, que essa camada antecede o espaço sideral, atinge altas temperaturas e nela estão alguns dos satélites artificiais e também os telescópios espaciais. E agora nós vamos aí, né, no livro de vocês, tem também tudo isso que a Pro está falando. Vocês podem ir acompanhando pelo livro, pode riscar o livro, pode fazer pergunta depois para a Pro, certo? Eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Agora nós vamos conhecer os elementos e os fatores climáticos. Percebam que de um lado aí da tela eu coloquei fatores climáticos que são latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo, que alteram o quê? Os elementos atmosféricos, que são temperatura, umidade, chuva, vento e pressão atmosférica. Então, nós vamos conhecer cada um desses para vocês compreenderem todos esses elementos e todos esses fatores climáticos. Elementos climáticos. Vamos conhecer aí o primeiro elemento climático, que é a temperatura. Então, a temperatura é a quantidade de calor existente no ar em um dado momento, certo? Então, de todo o calor emitido pelo Sol, que é o Sol que nos aquece, é o Sol que nos proporciona esse calor, apenas uma parte chega até a nós, até a superfície da Terra. O restante, né, dessa temperatura é absorvido pela atmosfera ou refletido para o espaço, como eu falei antes. O calor que chega à superfície é absorvido pelo Sol e pelas águas e depois é liberado de volta para a atmosfera, que é o que eu falei do ciclo hidrológico. O Sol aquece a superfície terrestre e aí começa todo o movimento, né? Toda como é que eu digo a vocês? Todo esse ciclo aquece, aí a Terra evapora, condensa nas nuvens, depois precipita, começando tudo de novo. A umidade é a quantidade de vapor de água existente no ar. Além do aumento da temperatura, o calor do Sol provoca a evaporação. Olha o que eu disse, aquece e depois evapora.
né? Essa evaporação, né, provoca o quê? Tem água na evaporação, onde os rios e os oceanos têm uma participação muito grande nessa umidade, né? E esse vapor é carregado pelo ar para as nuvens para poder condensar. Conforme o vapor se eleva e se resfria, torna-se as nuvens. Precipitação, né? Como diz a menina que me perguntou, precipitação, foi Ana Carolina me perguntou na aula passada. Essa precipitação é o nome científico de chuva, né? É o nome de chuva, onde a chuva pode estar em gotículas de água e pode estar também em flocos de neve, pode estar em gelo, que é a parte da água já sólida, né? Então, é precipitação. Então, ocorre quando as nuvens ficam saturadas de gotas de água, atingindo um limite máximo. A forma mais comum de precipitação do planeta é a chuva. A mais comum é a chuva. Além dela, pode haver outros tipos de precipitação, como eu falei, de neve, de neblina, de granizo. Então, todos esses aí são precipitações, mas o mais comum é a chuva. Pressão atmosférica é a força que o ar exerce na superfície terrestre. É a pressão atmosférica que varia conforme a altitude e a temperatura. Quanto menor é a altitude, maior a coluna de ar. Consequentemente, maior a pressão atmosférica. Quanto maior é a altitude, menor é a tração da coluna de ar. Consequentemente, menor pressão. Vou explicar isso, para não ficar complicado. Você está um alpinista, né? Alpinista, que está escalando uma montanha. Ele tem que ter um preparo físico para aquele esporte. E mesmo assim, dependendo da altitude, da elevação daquela montanha, do tamanho daquela montanha, tem que levar também equipamentos, porque quanto maior ele sobe, mais o ar vai ficando rarefeito, ou seja, vai tendo dificuldade de respirar. Aqui em Jacobina tem um pico chamado Pico do Jaraguá. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente termina de subir, o ar está ficando mais escasso. Por quê? Por causa da altitude daquele lugar, certo? Então, vai ficando com mais dificuldade de respiração. Aí eu coloquei aí um desenho para vocês explicando isso, a pressão atmosférica. Olha a montanha aí. Maior altitude é igual a menor pressão atmosférica. Quanto maior for aquela altitude, vai ter uma menor pressão atmosférica. Já a outra do lado tem o quê? Menor altitude, tá vendo? É pequena, menor do que o outro que eu estou mostrando aí, é igual a maior pressão atmosférica, é onde a gente não tem dificuldade de respirar. Vento. O vento também é um elemento atmosférico. É o movimento do ar entre as regiões de alta e baixa pressão. O ar se aquece, fica mais leve e sobe. Já o ar frio desloca-se das áreas de alta pressão para as de baixa pressão, promovendo um equilíbrio entre eles, entre o ar mais leve e a baixa pressão. Novamente, o ar mais frio aquece e sobe, formando um ciclo. Então, por isso que funciona o mecanismo dos ventos. Então, o vento é sempre mais forte nos oceanos ou em regiões também litorâneas do que dos continentes. Isso ocorre porque o relevo, os prédios, as árvores e outros obstáculos conduzem à velocidade do vento que segue para as áreas continentais. Vou dar um exemplo disso. Lá no 7º ano, quando vocês estiverem o ano que vem no 7º ano, vocês vão estudar as regiões do Brasil. Na região, vou dar um dos exemplos, existem outros, viu, gente? Então, na sub-região do agreste nordestino, porque a região nordeste ela é subdividida em zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Então,
Zona da mata fica na parte litorânea, onde acabei de falar a vocês que o vento, né, é mais forte. E logo depois da zona da mata vem o agreste, que fica entre, do lado leste fica a zona da mata, do lado oeste do agreste fica o sertão. Então, na zona da mata, o ar é mais úmido, tem mais umidade porque vem dos oceanos. No sertão é mais seco. Então, no agreste, que fica no meio entre esses dois, tem lá Planalto de Borborema, onde tem uma elevação muito grande. Então, as nuvens que ficam ali, né, ela fica carregada e ela bate, né, naquele parede da rocha e não consegue ultrapassar para o outro lado. Por isso que naquela área do leste ali, do agreste, chove. Do outro lado, que é sertão, não chove. Por quê? Porque essa barreira, chamada Planalto, né, dificultou as nuvens que estavam carregadas de gotículas de água para precipitar, não ultrapassar. Então, é isso que a gente chama de barreira. Assim como essa barreira natural, que é esse Planalto de Borborema, também existem outros, viu, gente? Então, eu coloquei aí um desenho para vocês da formação dos ventos, como eu falei antes, que é um ciclo. Então, o ar quente se esfria e desce. O ar de alta pressão, aí vai, ó, fazendo todo o mecanismo. Depois, o ar de baixa pressão sobe de novo e aquece. Então, é um ciclo, certo? Para poder funcionar esse elemento climático. Os fatores climáticos. Os fatores climáticos nós temos latitude aí como o primeiro fator climático. Lembram que na segunda unidade, no início da segunda unidade, a gente trabalhou as latitudes e longitudes do planeta? Pois é, então tem grande influência também no clima, nesses fenômenos atmosféricos de forma geral. Tanto do tempo, do clima, tem tudo a ver. Então, a latitude. Percebam que a latitude é o quê? Através da linha do Equador, aquela linha horizontal que mede 0 graus, vai de 0 graus até 90 graus para o Polo Norte e de 0 graus até 90 graus para o Polo Sul, né? Então, quanto mais, né, vai aumentando graus, vai dificultando a incidência solar. Então, logo após esse capítulo, lá mais na frente, a gente vai ver as zonas térmicas da Terra. O Sol aquece mais a parte central, ali próximo da linha do Equador, né? Ali, mais na parte central do nosso planeta. Nos polos, tanto o norte como o polo sul, eles não têm tanto aquecimento pelo Sol, então dificulta, né, o aquecimento nesses lugares, porque o Sol ele incide mais, né, a sua temperatura ali no meio do nosso planeta, certo? Então aqui, latitude influencia na temperatura, como eu acabei de falar. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a temperatura. Quanto mais distante, menor é a temperatura. Como eu acabei de falar, nos polos, ela não tem tanta incidência solar, então vai ter uma menor temperatura. Altitude. À medida que a altitude aumenta, como eu acabei de dar o exemplo, né, da montanha, a temperatura diminui. Então, à medida que a altitude diminui, ou seja, aproxima-se do nível do mar. Então, nessa altitude aqui é onde tem a umidade necessária para a nossa respiração. Mas quanto mais é elevado, quanto mais distante for do nível do oceano para grandes elevações, o ar vai ficando mais rarefeito e vai diminuindo mais a nossa respiração. Então, isso ocorre porque o ar nas áreas de maior altitude é mais rarefeito, como eu acabei de falar para vocês. É por isso que os municípios localizados nas serras possuem temperaturas mais baixas do que localizados no litoral, certo? Aí eu coloquei para vocês aí, né, outra imagem mostrando para vocês a variação da temperatura conforme a altitude. Então, perceba, lá no ponto C, ó, a elevação, 1.200 metros, corresponde a 16 graus Celsius.
Já na letra B, já está ali, ó, 19 graus. Por quê? Porque a altitude já está bem menos. De 1.200 foi para 600 e é um nível do mar, onde é mais aquecido, 22 graus. Então, a gente percebe através dessa imagem aí, né, a variação de temperatura conforme a altitude. Massas de ar. Corresponde a grandes bolsões de ar com a temperatura e umidade própria do local onde se formaram. Podem ser frias, que são as massas de ar polares, ou quentes, que são aquelas equatoriais e tropicais. Também pode se formar sobre oceanos e continentes. As massas de ar estão em constantes movimentos. Quando uma massa de ar se encontra com outra, elas não se misturam imediatamente, devido às diferenças de densidade do ar. A massa mais densa é a mais fria e move sobre a menos densa, que é mais quente, levando para cima. A região de encontro entre duas massas de ar recebe o nome de frente. É quando a gente diz, vem a frente fria, né? Denomina como esse nome. Correntes marítimas são as correntes que apresentam salinidade, velocidade e temperaturas diferentes, devido ao movimento de rotação da Terra. Elas se deslocam continuamente. Há as correntes quentes, que fazem parte ali próximo do Equador, em direção aos polos, e as correntes frias, que partem dos polos para a região equatorial. As correntes marítimas exercem forte influência sobre a temperatura e a umidade dos lugares. Aí eu coloquei aí o globo, né, o planeta Terra, e aí tá aí no mapa para vocês entenderem mais um pouco do que eu falei. As setas vermelhas simbolizam todas as correntes quentes e as setas azuis que estão aí no globo são as correntes frias. Continentalidade e maritimidade. Os continentes se aquecem e se resfriam mais rápido do que as águas. Assim, a troca de calor no continente acontece mais rapidamente do que na água. É por isso que, quanto mais próximo das grandes massas líquidas, menor a variação da temperatura, que a gente chama de maritimidade. E quanto mais distante das grandes massas líquidas, maior a variação da temperatura, que é continentalidade, onde a gente habita. Vegetação é outro fator também climático, onde tem toda a influência na temperatura, onde há concentração da cobertura vegetal, gente, a luz e o calor do sol não incidem diretamente na superfície, que fica com a temperatura mais amenas. Já nos lugares onde não há vegetação, onde o solo fica exposto, a radiação solar incide diretamente na superfície, aquecendo mais. Então, por isso que a gente sabe, né, por isso que eu estou reforçando em dizer que a vegetação tem uma importância muito grande, porque até para a nossa respiração é melhor. Né? Então, a radiação não é tanto como se o solo tivesse exposto. Onde há mais vegetação, o ar também é mais úmido, ocorrendo com maior frequência a precipitação de chuva. Na floresta equatorial, que é a floresta amazônica, né, lá faz muito calor, mas tem muita vegetação ainda, né? É encontrado muita vegetação, então há precipitação quase todos os dias. Relevo é outro fator climático, né? Então, o relevo pode facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, afetando a temperatura e a umidade de uma região. As elevadas montanhas das Cordilheiras dos Andes, no Chile, são um dos fatores que impede a entrada de umidade do Oceano Pacífico para o interior do continente, o que contribui para a extrema aridez do deserto do Atacama.
Então, esse relevo aí é também, né, o relevo de forma geral, é também um fator climático que interfere bastante, afetando o quê? A temperatura e a umidade, como eu dei até um exemplo da região aqui, da nossa região Nordeste, no Agreste, que tem o relevo, no caso é o Planalto Borborema, que dificulta, né, toda a temperatura e os elementos climáticos naquele local. Então, aí eu coloquei para vocês uma imagem, que vocês estão vendo aí, de um relevo, né, que influi na temperatura e na umidade, ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, ok? E hoje, a nossa aula, por enquanto, é até aí. Na próxima aula, a gente vai conhecer todos os tipos de clima que existem no nosso planeta, ok? Fique com Deus.